Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Emerson Torma e eu apresento o Politicast do Atualidade Política. Hoje nós estamos com dois convidados do sistema CFT-CRT. O primeiro convidado que eu vou apresentar a vocês é o Bernardino, ele é diretor de Fiscalização e Normas do CFT, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. E o Marcelo Martins, que é presidente do CRT-01, que é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Região 1, ou da primeira região, né? E como vocês sabem, né, além de jornalista, eu também sou um técnico industrial e hoje nós vamos falar de um assunto que está pegando muito agora, atualmente, né, que é da área de agrimensura, georreferenciamento. A gente vai falar principalmente do provimento número 195/2025 do CNJ, que afeta levantamentos topográficos, afeta regras de registro de imóveis rurais. Então, eu estou aqui com dois especialistas nessa área, que entendem muito mais do que eu, né? Eu sou formado na área de tecnologia, eletrônica, e o máximo que eu tenho visto dessas áreas é fazer levantamento por drone, usar drone, essa coisa de tecnologia me interessa muito. Mas a área mais importante, que é essa área do registro de imóveis, o que afeta o técnico em agrimensura, então a gente vai falar para o nosso público saber o que está acontecendo e o que está pegando, né? Porque o governo andou mudando algumas regras, né? Tem esse provimento que surgiu agora e que anda pipocando aí pela internet, pelas redes, muita gente discutindo esse assunto. Então eu vou passar a bola aqui para o Marcelo, presidente. E aí você, por favor, nos indique, né, exatamente o que é o provimento 195, o que trata, o que afeta, e dali em diante aí a gente faz esse bate-bola aqui para entender, né, para o nosso público entender, e até os profissionais às vezes estão um pouco em dúvida, né, com relação a isso. Sejam bem-vindos e é isso aí, vamos direto ao ponto. É isso aí. Obrigado, Emerson. É um prazer estar aqui participando desse podcast. E agradeço aí também a audiência de todos os internautas que estão nos assistindo. Esse provimento 195, Emerson, ele não se pode analisar ele de forma isolada. Assim como demais legislações aqui do nosso Brasil, ele tem que ser analisado de uma forma em conjunto, né, com leis, decretos, portarias e tudo mais, e até alguns provimentos aí das corregedorias de justiça aí de cada estado. No caso do provimento 195, ele, quando foi feito pelo CNJ, foi em decorrência de uma DPF do Supremo Tribunal Federal, onde foi questionado nessa DPF, salvo engano, a 743, ela tratava muito sobre a questão dos imóveis na Amazônia Legal e também a questão da uniformização de procedimentos dos cartórios. Muitas vezes, para que o poder público pudesse identificar quem é o infrator aí de alguma ação ambiental, alguma infração ambiental, para saber quem é o infrator, tem que saber, principalmente na área rural, quem é o proprietário daquele imóvel, quem é o ocupante. E, em decorrência disso, o ministro Flávio Dino, que foi o relator aí dessa ADPF, ele obrigou ao CNJ a fazer um provimento unificando alguns procedimentos nos cartórios. E um deles, e foi em decorrência disso que saiu o provimento 195. Então, a gente sabe que no Brasil a questão ambiental e agrária andam juntas, né? Então, foi em decorrência disso. E esse provimento, nele, tem alguns aspectos muito relevantes para a nossa profissão de técnicos em agrimensura, que é o fato de, nesse provimento, dispensar a apresentação da declaração de confrontantes, onde os dois imóveis já estão certificados. Ou seja, o proprietário do sítio A certificou seu imóvel junto ao CIGEF do INCRA e o vizinho dele também está certificado. Ao pedir o registro da certificação em cartório, retificação da área e averbação da certificação em cartório, é dispensada essa anuência, uma vez que os dois concordam com os limites, pois os dois imóveis estão certificados. Outra questão também que tem no provimento 195 é com relação
a não obrigatoriedade de apresentação da declaração de confrontantes quando o ente é público, no caso, rodovias, estradas municipais, rodovias estaduais, federais, córregos, rios. Então, esses limites naturais aí, que em tese são públicos, não há a obrigatoriedade da apresentação da declaração de confrontantes. Tudo isso está no provimento 195. Outra questão que foi editado aí nesse provimento é a criação do SIG-RI. Então, a partir desse provimento, e já está valendo, né? Já deu um prazo de transição, mas já está em vigência esse provimento 95. E hoje, para se transferir um imóvel, para desmembrar um imóvel, até 21 de outubro desse ano, até semana passada, era obrigatório ter a certificação do imóvel perante o INCRA, no sistema SIGEF, quando o imóvel fosse superior a 25 hectares. Porém, com o decreto 12.689, de 21 de outubro, esse prazo foi prorrogado. Então, os proprietários têm até o dia 21 de outubro de 2029 para certificar o imóvel junto ao INCRA. Porém, com o provimento advindo aí dessa DPF, com a uniformização dos procedimentos dos cartórios, foi determinado aí pelo provimento 95 que todos os imóveis, independente do tamanho, para ter a transferência ou desmembramento, qualquer que seja, independente do tamanho do imóvel, ele tem que subir para esse sistema que é o SIG-RI. Ou seja, esse imóvel tem que ter uma poligonal, uma parcela georreferenciada e subir no sistema aí dos cartórios. E é onde esse provimento agora é o que ainda conforta a sociedade brasileira em saber que a segurança jurídica das transações imobiliárias de imóvel rural ainda continuam, graças a esse provimento. Porque pelo decreto não tem essa obrigatoriedade mais até 2029 da certificação do imóvel. Porém, com esse provimento, a obrigatoriedade do georreferenciamento se torna necessário. Então, quem ainda trabalha nessa área de georreferenciamento, os agrimensores de forma geral, eles ainda têm um mercado promissor. E a gente até sempre alerta os produtores, as associações, os sindicatos rurais, a gente sempre alerta, assim que possível, de ter esse diálogo, de informar que mesmo não sendo obrigatório a certificação por força do decreto, não sendo mais obrigatória a apresentação da certificação no cartório, se você vai georreferenciar teu imóvel, a gente recomenda que certifique no sistema do INCRA, ou SIGEF, para fazer tudo de uma vez, senão ele vai acabar pagando duas vezes. Vai georreferenciar agora para resolver o problema que ele tem no cartório hoje, e em 2029 vai ter que ter esse imóvel certificado. Então, o que a gente recomenda? Georreferencie e já certifique o imóvel. Por quê? 21 de outubro de 2029, pessoal, é o prazo final que todos os imóveis têm que estar certificados. Porque se no dia 22 de outubro de 2029 você precisar da certificação, você não pode, naquele momento, ir atrás de um profissional para georreferenciar teu imóvel e certificar no INCRA. Porque esse trabalho técnico ele pode demorar de uma semana até um ano. Tudo vai depender da situação de cada imóvel. Então, busquem o quanto antes a fazer o georreferenciamento e a certificação do imóvel. Não deixe para fazer em 2029. Mesmo sabendo que no Brasil tem essa tradição de prorrogação de prazo, a gente sabe. Existem mais matrículas de imóveis, se somar as áreas de todas essas matrículas, vai ser maior que a superfície do nosso país. Porque existem títulos que foram emitidos em cima de outro título já emitido. Em cima de sesmarias, título do governo do estado em cima de títulos já do governo federal, então tem de tudo. O que a gente recomenda? Que o pessoal busque a certificação, porque nesse banco de dados só cabe um andar de título, não tem como haver sobreposição. E esse é o principal intuito da Lei 10.267, que instituiu o georreferenciamento e também a certificação. Interessante. E o prazo, né? Eu estava conversando aqui antes da gente iniciar com o Bernardino, principalmente, que foi quem levantou a ideia. Esse prazo ele foi estendido até 2029, né? Como você falou. E parece que o Bernardino tem uma questão. Você me falou sobre a dificuldade que é de alguns donos de terra, né? Alguns
donos de propriedade rural até 25 hectares, não é isso? Que é o que diz o provimento, ter que fazer essa regularização. E aí afeta a questão do valor do serviço, né, da prestação de serviço do técnico em agrimensura, que é obrigado agora a apresentar a responsabilidade técnica em cima desse levantamento georreferenciado. E aí você me disse que isso também é um fator, né, que está dificultando, mesmo com o prazo, ou esse é um fator também pelo qual se estendeu o prazo até 2029. Eu queria que você falasse a respeito dessa questão, né, que você levantou em relação a isso, e aí falar um pouco mais também do provimento e das questões que afetam o nosso profissional registrado no sistema CFT-CRT. Olá, bom dia, Bernardino. Agradeço a você, Emerson, a oportunidade da gente estar aqui conversando, trocando ideias, cada um com um olhar em algum ponto, mas o caminho, o Marcelo está aqui, conhecedor da área muito mais do que eu, ele é profissional da área, conhece muito o que a gente está conversando. O provimento 195, na minha avaliação, ele veio trazer segurança aos registros cartorários. Ele veio botar ordem naquele processo para você identificar quem é o real proprietário, as responsabilidades. Então, o provimento 195, ele foi, na minha avaliação, foi excelente para o nosso sistema e para o nosso trabalho, dos nossos técnicos na área de agrimensura. Então, o provimento 95 eu comungo com o Marcelo, que ele foi muito bom, sim, foi excelente. O decreto, a publicação do decreto no dia 21 de outubro, ele veio atender a uma solicitação do Ministério da Agricultura, que ele levou como base a alegação da agricultura familiar. E é nesse ponto que eu vejo que a gente precisa conversar algumas coisas mais, porque nós tivemos outros decretos anteriores de prorrogação de prazo das propriedades maiores, porque a certificação, Marcelo, você bem sabe disso, ela não é obrigatória porque ela não tem multa, ninguém é multado na certificação, ela não tem multa, mas ela te impede de algumas coisas. Por exemplo, você vai fazer um financiamento da produção, e aí você quer dar a sua propriedade em garantia, porque o pequeno produtor ele não tem bens, o que ele tem de bem para poder dar em garantia é a própria propriedade. E ele não vai poder dar a propriedade em garantia no financiamento da produção dele. Lembrando que o pequeno produtor, a base da agricultura familiar, é aquela que bota a comida na nossa mesa. E tem outra coisa que eu vejo, é que muitas pequenas propriedades são advindas de sucessão hereditária. E isso, Marcelo, você há de concordar comigo, que esse processo de sucessão hereditária é aquilo que você falou, e não vai passar a resolver. Não adianta você medir uma propriedade, que você vai lá com as ferramentas que a gente tem hoje tecnológicas, com 2, 3 dias você faz, está tudo, mas o desmembramento cartorário daquilo, o inventário daquilo, de distribuição daquela parte de sucessão hereditária, se ele não acontecer, e aí se envolver menores, se envolver um monte de coisa, esse troço se arrasta. Aí a gente fala de 1 ano, mas ele se arrasta por bem mais tempo. Tem a facilidade hoje de você fazer inventários em cartórios, quando eles forem consensuais, mas quando vai para o litigioso, aí vai para o juiz, aí fica lá 15, 20 anos. Isso é comum acontecer. Então esse é um outro problema que tem. E esses trabalhadores, eles vão ter um prazo, aí, essas famílias que estão nessa condição, eles vão ter um prazo maior de 4 anos para poder se adequar. O que eu acho que o decreto foi, na minha avaliação pessoal, um pouco equivocado, é que ele abriu a porteira para todo mundo. Inclusive para quem tem lá os seus 500 mil hectares lá, isso aí eu acho que foi, na minha avaliação pessoal, veio favorecer a regularização de alguma área que não deveria ser, porque já estava lá na frente, que os cartórios já estavam preparados para as exigências. Mas aí, nessas grandes áreas que tem esse tipo de coisa, o que eu acho que a gente tem que fazer, e aí eu não sei como, o comprador, adquirente de uma propriedade hoje para fazer a transferência, ele exigir. Eu não sou obrigado a comprar. Eu posso exigir que tenha certificação. Olha, eu compro, mas eu quero certificado.
de verdade que isso aqui não está sobreposto, que a área é essa mesmo, que não tem problema com o vizinho. Não é assim mesmo? Então o comprador, como que a gente faz isso? O adquirente é um outro assunto que a gente tem que tratar, né? Mas aquela parcela inferior a 25 hectares, eu acho que o decreto veio apoiar. Mas a parcela superior a 25 hectares, que já estava com prazo vencido lá atrás, quando ela trouxe isso para dentro do decreto, eu acho que teve um aumento de insegurança ali. Na minha avaliação pessoal, essa parte não devia ter vindo. Até porque ela é voluntária. Mas ela bota algumas restrições. Porque aquele proprietário que tem lá seus 200 hectares e que não precisa de financiamento rural, que a área dele está consolidada, ele vai ficar quietinho, ele não fez, e ele não precisa de financiamento, ele vai ficar ali, ele não é obrigado, ele vai... os vizinhos no entorno, porque não é obrigatório. É obrigatório no momento de transferência. E aí, no momento da transferência, quem for comprar tem que ter a certificação do georreferenciamento. Porque o georreferenciamento, que nós temos que botar no cartório, é uma coisa. A certificação é aquilo que o Marcelo colocou. O INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tem todo a nossa estratosfera aqui terrestre aqui, que tem o nosso solo, parcelamento, é que ele vai dizer se tem sobreposição ou não. Como é que eu vou comprar uma propriedade se eu não tenho, se ela está sobreposta a outra? Então é isso que a gente tem então, que ter. deixa eu ver se eu entendi. Para você, esse provimento que obriga a gente a fazer esse georreferenciamento, ele não é obrigatório, ele só é obrigatório então no momento de uma transferência de uma terra, no momento que vai movimentar essa terra de algum, vai passar a documentação dessa terra para a mão de terceiros, né? De outros. Imagina, Emerson. Então essa obrigação, ela não é obrigação para todos, mesmo aqueles que estão com a terra lá, é sua, não vai sair de lá, não vai vender, não vai transferir, não vai fazer nada. O que ocorreu? O Brasil nunca não quis legislar no sentido de fazer um recadastramento ou uma varredura onde falasse toda matrícula ela não tem presunção mais de veracidade. Não foi isso que foi dito. Essas matrículas que estão no cartório, para serem convalidadas, precisam de um georreferenciamento ou de uma certificação. Não foi isso. Todo e qualquer imóvel que não teve sua matrícula bloqueada, cancelada, nenhum ato revogado aí, essa matrícula ela ainda tem todos os seus efeitos jurídicos em vigência. O que a primeira lei de 2001, que é a Lei 10.267, depois o decreto 4.449, quiseram colocar foi que o Brasil já estava 200 anos atrasado e precisava de um cadastro georreferenciado. Porque em todos os países, principalmente na Europa, quando eu falo em cadastro de imóvel, seja urbano ou rural, ele é georreferenciado. O cadastro sempre foi os dados literais de um imóvel com um polígono físico dele. No Brasil, não. O Brasil, muitas vezes, criou-se a cultura do cadastro de pessoa física, que é um CPF, que é um formulário de informações da pessoa. Então, quando a gente fala em cadastro, a gente lembra do CPF, lembra do cadastro numa loja, né, para você comprar no crediário. O Brasil tem essa cultura de cadastro. Mas se você pegar a origem da palavra, o cadastro ele sempre foi ligado a uma figura geométrica, a uma parcela. E no Brasil não tinha isso. Então, quando veio a Lei 10.267, que instituiu o georreferenciamento, a ideia é o quê? Pegar aquele cadastro que o INCRA tinha, o CCIR e o ITR da Receita, que são duas bases de dados, mas estritamente literais, só tem informação literal. O Brasil nunca soube onde estava esse imóvel. Pelo CCIR, você não localizava a propriedade, nem pelo ITR. E muitas vezes pela matrícula também não, porque a matrícula tinha uma descrição precária. Sem considerar que nós tivemos divisão de estados e divisão de municípios. Aí trouxe essa insegurança ali, que onde é que está? Se o município agora é outro, se o estado agora é outro. Então tinha toda essa insegurança jurídica com a descrição daquela matrícula. Não era 100% de certeza de que aquela matrícula está naquela localização onde a pessoa está ocupando, ou sequer se aquela pessoa ocupava o imóvel.
Mas o governo decidiu, com a edição dessas leis e decreto, ele não quis sobrestar a validade de nenhuma matrícula. Elas continuam válidas. Então, quem não quer desmembrar, quem não quer financiar no banco, porque aí já o Bacen já determina que tenha o georreferenciamento, a certificação, até porque muito imóvel foi dado em garantia, muita matrícula, e esse imóvel não existia em campo. Quando o banco foi lá leiloar, vai leiloar o quê? Um papel? Ninguém quer um papel para pagar imposto. A matrícula dele estava com um tamanho, você chegava lá na Era realidade e era ínfimo. Então, muita da descrição da matrícula era precária e não tinha nenhuma informação que me chegasse a localizar a propriedade e saber qual o tamanho real daquele imóvel. Com o georreferenciamento e a certificação, passou-se a ter isso. Então, quem quer... E a maneira que o governo achou de, aos poucos, ir fechando o cerco e ter uma malha fundiária do Brasil sem custos para a União e para o INCRA, era o quê? Era convocar os produtores a georreferenciar seus imóveis particulares e o poder público georreferenciar as áreas públicas, que isso foi feito ao longo dos anos. E aí, uma forma que achou de convocar o proprietário do imóvel rural era o quê? Se você for desmembrar, for unificar, for transferir, você vai precisar da certificação. O imóvel que é oriundo de alguma ação judicial, seja de uso capião ou outra ação, precisa, para registrar para o teu nome, de ter o georreferenciamento e a certificação. E também escalonou prazos. Então, observe essa questão que o Bernardino falou, muito séria, sobre a segurança jurídica, Emerson, que desde 2023 é obrigatório um imóvel com mais de 10 mil hectares. Tivemos já uns 4 decretos mudando o prazo. Mas desde 2023, todos os imóveis foram obrigados, com área acima de 10 mil, foram obrigados a ter sua certificação no INCRA. Então eu pergunto aí para um produtor que quer comprar um imóvel que a matrícula é maior que 10 mil hectares e esse imóvel não está certificado. Por que cargas d'água ele vai comprar esse imóvel, vai transferir para o nome dele, sem a certificação do INCRA? Sem saber que é aquilo que ele está comprando. Realmente é verdade, tem uma validade jurídica maior. Porque esse imóvel, essa matrícula, está há mais de 20 anos sendo obrigada a ter a certificação. Por que ela nunca foi certificada? Será que tem alguma fraude nessa matrícula? Será que a origem é duvidosa? Tem algum problema? Ou simplesmente porque a pessoa nunca precisou de financiamento, nunca precisou de desmembrar, nunca precisou transferir o domínio? Então é bem complicada essa questão. Eu acho que para a segurança de quem está comprando, eu exigiria a certificação, uma vez que a certificação não tem custo. O custo que vai ter no imóvel é para georreferenciar o imóvel, para o técnico ir lá em campo, fazer o trabalho de campo, levantamento, processamento, gerar peças técnicas, para isso tem um custo. A certificação no INCRA não tem custo, então esse produto georreferenciado, se está de acordo com as normas, e ele submeter para fins de certificação no INCRA, não vai haver custo. O custo vai haver no cartório para registrar a retificação, que vai envolver a mudança de área, mudança de coordenadas, e a averbação da certificação. Mas, imagina para o imóvel, esse custo não é nada com relação à segurança jurídica que ele vai ter em exigir essa documentação já concluída, né? Então, eu entendi que esse provimento ele vem para regularizar de fato, né? Fazer como a gente tinha conversado antes, uma espécie de CPF dos imóveis rurais, não é isso? E aí me parece, agora eu entendi melhor sobre isso, que a grande reclamação é que não estão fazendo, não é obrigação de todos fazer esse levantamento georreferenciado para todos, né? É só no momento que vai fazer alguma transferência, algum movimento com o terreno, o lote. Isso. Então, seria interessante, realmente, o governo acertou nesse momento, né, em querer identificar os imóveis, né, uma forma de identificar, mas talvez tenha esperado demais, né, para fazer esse levantamento completo. Será que não seria uma segunda fase? Então, de repente, eles estão para fazer uma contenção, né, de recursos, porque ainda a gente sabe que tem muito imóvel que não está regularizado. Sim. Dessa forma, fazendo uma segunda fase, talvez, né, eu vejo, regularizar, obrigar todos a apresentar lá como se fosse aquela comprovação de vida do INSS, né? O cara tem que comprovar que está vivo para poder continuar recebendo eu vejo que o governo errou o time do decreto e a abrangência dele. Se esse decreto fosse para os imóveis que ainda não eram obrigatórios, ou seja,
Se esse decreto 12.689 prorrogasse o prazo por mais 4 anos para os imóveis abaixo de 25 hectares, ideal, não teria nenhum problema, ia ser bem-vindo. Até para dar tempo de certificar mais imóveis acima de 25. Muitos ali entre 100 e 25 ainda estavam sendo georreferenciados e certificados. Podia ter prorrogado só para imóveis abaixo de 25. Mas ele prorrogou o prazo para todos. Então isso aí eu acho que foi um erro do decreto, um equívoco, abrangendo esse prazo. Agora, essa questão assim, da segunda fase e tal, eu não entendo dessa forma, até porque 80%, há uma estimativa que 80% da área registrada do particular já está georreferenciada e certificada. Então, quase todo o território já estava pronto. Agora, se eu pego em número de imóveis, aí é baixo. Tem um estudo que diz que aproximadamente 15% dos imóveis do Brasil estavam georreferenciados. Porque tem muitos imóveis pequenos que ainda não estavam certificados. Então, 15% estava certificado, 85% não estava certificado. Porém, esses 15% corresponde a 80% do território na parte particular, porque é um imóvel que ainda está em área devoluta, não tem uma arrecadação do poder público, não tem uma destinação, então essa área não vai ser certificada. Terras indígenas são georreferenciadas, mas não são certificadas. Unidades de conservação também. Imóveis que não possuem matrícula não são certificadas. Imóveis que têm matrícula, independente de ser pública ou privada, devem ser certificadas. Agora, o que a gente orienta o pessoal é essa corrida. Igual a gente falou, não pode deixar para daqui 4 anos você certificar o imóvel. Porque igual você falou, Emerson, quem for desmembrar o imóvel vai precisar da certificação. A gente fala, quem for desmembrar o imóvel já tem que ter o imóvel certificado. Porque muitas vezes ele já fez um contrato e alguns contratos têm multa. Tem empresas que compram o imóvel e falam, te dou 90 dias para você transferir para o nome da minha empresa, senão você vai pagar uma multa. A gente conheceu alguns imóveis lá em Mato Grosso que foram vendidos com multa, que a multa diária era de R$50 mil. E ele demorou 2, 3 anos para certificar o imóvel. Imagino que não se pagou de multa. Teve que judicializar, obviamente, porque ia chegar a um ponto que a multa ia ser maior que a propriedade. Mas o time que eu vejo que foi errado do governo é porque houve momentos na história recente do Brasil, da certificação, que a certificação, ela iniciou, a primeira certificação foi em abril de 2024. Então, vamos falar que tem 21 anos a certificação de imóveis. Houve fases da certificação de imóveis no INCRA que o proprietário demorava, e o técnico, demorava 90 dias com o processo pronto, montado, demorava 90 dias para o INCRA abrir o processo e remeter para a cartografia para entrar numa fila de análise que ia demorar 3 anos para ser analisado. Então, naquele momento, talvez um decreto que prorrogasse prazos maiores seria bem-vindo. E fizeram com prazos mais curtos, mas ajudou a desafogar, porque a análise era física. Naquela época nós tivemos alguns decretos prorrogando que foram bem-vindos. E foram bem-vindos e não solucionou o problema, porque mesmo com decretos prorrogando, em Mato Grosso, por exemplo, que eu trabalho no INCRA já desde 2006, tinha imóveis que estavam 3 anos, 4 anos aguardando ser analisado na fila. Então vou entrar com ordem judicial. Tinha 3.000 ordens judiciais no INCRA de Mato Grosso para analisar e certificar esses imóveis. Então, houve um acúmulo muito grande, mas a partir de 2014... Quando o INCRA desenvolveu o SIGEF, o Sistema de Gestão Fundiária, que era uma certificação automática, então, se eu pegar 2007, um ano que teve uma greve muito grande e também invasão de movimento social no INCRA, que demorou-se 90 dias para abrir um processo. Eu pego, isso em 2006, 2007. Quando eu pego em 2014, o avanço foi tão grande que para certificar o imóvel, o técnico não precisava nem ir no INCRA protocolar nada. Pelo sistema SIGEF, ele tendo um TRT já do serviço e tendo a planilha pronta, com levantamento pronto, processamento, todos os dados prontos, ao invés dele ir no INCRA protocolar, ele submetia essa planilha dele no SIGEF e em 10 segundos, se não houvesse nenhuma sobreposição, estava certificado. Então, de 2014 para cá, houve avanços e, nesse período, aos poucos, a coisa foi melhorando e não precisava de prorrogar o prazo para esses imóveis acima de 25 hectares. Essa é a minha visão, como servidor do INCRA e também como presidente do conselho dos técnicos. Eu tenho essa visão. Você acha que
qual foi o que motivou a prorrogação? Era pelo que eu entendi, você disse que não tinha mais esse gargalo da parte do poder público, né? Por exemplo, o INCRA, os órgãos lá que fazem o controle desses registros, não tinha mais esse gargalo. Você disse que desafogou depois do CIGEF, SIGRI, né? E outros. Isso desafogou. Porém, eles prorrogaram por quê, afinal? Existe uma reclamação, então, do dono da terra? Qual foi a motivação da prorrogação? A motivação alegada lá, que foi através da agricultura familiar, que é justamente daqueles que estavam vencendo o prazo, que é o menor do que 25 hectares. Isso aí, a gente não, eu e Marcelo, isso aí nós comungamos, o pensamento nosso comunga nesse ponto, que poderia ser feito. O que a gente não entende é essa prorrogação para aqueles maiores do que isso, sem limite. Conforme o Marcelo falou, de 10 mil hectares, ele não precisa mais, ele vai lá no cartório, com as coordenadas, ele não precisa da certificação, mas ele vai lá no cartório e simplesmente faz o registro. A gente não entende o porquê disso. Ele podia fazer a qualquer hora, ele já não tinha feito, porque ele podia fazer a qualquer hora. É esse aí que a gente não entende porque que ele entrou também no bojo do decreto. Eu sei que tem uma reclamação de alguns donos de terras abaixo de 25 que reclamam do valor desse georreferenciamento. Eles reclamam que estão cobrando muito caro para fazer esse serviço. E será que não é isso o problema, né? O que você acha dessa questão do próprio profissional, né? Tem uma discussão aí que o profissional cobra muito caro, eles não conseguem fazer, não conseguem pagar. Não pode ser a reclamação o valor, Emerson, porque todo jeito ele vai ter que fazer e vai ter que pagar. Então a questão do valor não afeta. E é até engraçado. A gente tem... O mercado é aberto, né? O Brasil é um país livre, então o mercado se autorregula muitas vezes. Mas a reclamação que eu vejo em grupos e onde a gente permeia, a reclamação é o contrário. É que estão prostituindo a profissão, estão cobrando muito baixo para fazer o georreferenciamento. Fulano cobrou X, mas esse valor não dá nem o custo. E realmente a gente sabe que algumas empresas não estão bem das pernas, alguns profissionais, porque realmente o custo é muito alto também para fazer o georreferenciamento e às vezes o valor está baixo. Então, realmente, pode ser que alguém passe um orçamento alto, do ponto de vista do produtor, ele acha alto, mas pode ter certeza que ele vai conseguir um orçamento factível, que ele consiga pagar. Ele pode fazer parcelado, mas a questão do valor não é impedimento, porque todo jeito ele vai ter que pagar. Então, não é justificativa para isso. Também não é justificativa eu falar que os técnicos, os profissionais, os engenheiros não vão conseguir fazer esse georreferenciamento, não vai dar tempo, são poucos profissionais. Isso também não é justificativa mais. Pensou-se no passado em que só o técnico em agrimensura e o engenheiro agrimensor e cartógrafo pudessem fazer o georreferenciamento. Aí sim seria um número baixo. Mas hoje, qualquer profissional da engenharia, da agronomia e do conselho dos técnicos ligado à engenharia podem fazer especializações e se credenciar junto ao INCRA e ter essa atribuição. Então, o número hoje deve ter uns 20 mil profissionais que estão aptos a fazer o georreferenciamento em todo o Brasil. Então, é um número significativo aí que eles vão conseguir, sim, a executar essa atividade sem nenhum problema e também com valores de acordo com a realidade local de cada região, né? E nesse sentido, a gente até entende o lado do profissional, né? Porque o investimento que ele muito faz... alto. É alto, né? Eu vi esses dias, eu fui num evento que falava de agrimensura, de levantamento topográfico. Na época que eu vi isso, né? Na época da escola técnica, se falava em teodolito, né? Aquele teodolito analógico ainda, tinha que colocar lá um espelho de um lado para a gente tentar... tinha que ter uma visada, né? E fazer aquela medição de forma bem analógica. Hoje em dia, eles chamam esse equipamento que já tem contato com satélite, né? Já tem o GPS tudo integrado, eles chamam de estação total. Isso é um equipamento que passa de R$60 mil, né? Eu vi ali um pessoal dos IFs que tem esse equipamento e o professor me disse que custa caro, né? Um equipamento caríssimo. O profissional que vai fazer um levantamento desse tem que usar um equipamento moderno, né? Ele tem que fazer o georreferenciamento com uma precisão boa, eu imagino que tem que ser uma coisa bem precisa para você gerar a certificação, gerar o documento de forma precisa. Deixa eu te falar, a gente estava conversando ali sobre
os equipamentos, as tecnologias, ele precisa de equipamentos modernos para acompanhar as tecnologias. Por exemplo, você estava falando ali há pouco da sua área específica, para você está querendo comprar uma nova câmera termográfica, né? Exato. E a câmera termográfica tem um valor. Nós temos certificadores de rede de lógica, que vai fazer os certificadores, que custa mais de R$200 mil um equipamento daquele. Então, cada área tem o seu custo. Mas, Marcelo, pelo que eu entendi, na lei também, ela tem lá que até 4 módulos fiscais o Estado ia fazer esse levantamento. Aí, só tentando falar com você, eu acho que o INCRA deveria, junto ao Ministério da Agricultura, isso é pensamento meu, deveria fazer um trabalho junto ao Ministério da Agricultura e fazer um programa solicitando aporte de recursos ao INCRA e o INCRA começar a fazer editais para contratar os profissionais que estão. Porque o INCRA não vai ter perna para fazer, mas ele pode contratar os profissionais para fazer. Sim. Fazer em lotes, né? E pedir o aporte de recursos ao Ministério da Agricultura para fazer isso. Eu acho que é possível. Eu queria ouvir você sobre esse assunto. Essa opinião aí, ela é bem controversa. A lei falou que não teria custas, né, ao interessado quem tivesse menos que 4 módulos. E aí, esses 4 módulos é justamente para atingir a agricultura familiar. Só que esse módulo fiscal que ele fala, primeiro que não é o tamanho da matrícula. Porque a pessoa pode ter 5, 6 matrículas e somando elas, até em municípios diferentes, se eu somar todas elas, eu posso ter uma propriedade de 5 mil hectares. Então, realmente, se no somatório das matrículas daquela pessoa ele não ultrapassar os 4 módulos, ele seria isento das custas do georreferenciamento. Isso está na lei. Só que os decretos vêm para esclarecer alguns pontos da lei e até regulamentar alguns pontos. Questão de prazo, tudo isso veio em função do decreto. E no decreto de 2018, que foi, eu acho que o último decreto que prorrogou o prazo, na época ainda era o Michel Temer, o presidente, nesse decreto ele deixou claro que essa isenção das custas do georreferenciamento e da certificação é as custas cobradas pelo INCRA. Então, o INCRA hoje, se ele quiser, principalmente com força de decreto ou algum normativo interno do INCRA, o INCRA pode cobrar uma taxa, assim como todo órgão do Brasil e do mundo cobra, uma taxa de certificação. Para você certificar o teu imóvel, o INCRA poderia cobrar uma taxa. Então, o que a lei quis dizer e o que o decreto deixou claro é que se porventura o INCRA cobrasse taxa para certificar algum imóvel, para emitir a certificação e cobrasse taxa, esses imóveis inferiores a 4 módulos estariam isentos dessa taxa. Como ninguém paga taxa para certificação de imóvel, então todo mundo está isento hoje. Então, esse artigo da lei, ele já não tem esse efeito. A questão que sempre foi dita pelo INCRA é que o INCRA não está obrigado a georreferenciar em campo, fazer esse trabalho para o produtor que tem um imóvel abaixo de 4 módulos. E nem precisa, e mesmo se o INCRA tivesse o recurso, junto a qualquer BNDES que fosse, ou ministério, se tivesse o aporte desse recurso, o INCRA abrir editais ou licitar a contratação desse georreferenciamento, a equipe do INCRA não teria condições de fiscalizar esse trabalho. Porque uma coisa é o particular, um sitiante, um fazendeiro, contrata um técnico para medir a propriedade, ele, com despesa particular dele, ele georreferenciou e quer a certificação no INCRA. O INCRA só vai certificar o imóvel. O sistema vai ver, não sobrepôs, certifica automático. Agora, se o poder público investir o dinheiro para um profissional ir lá e georreferenciar esse imóvel em campo, o INCRA vai ter que disponibilizar um fiscal para ver se aquele trabalho foi executado de forma correta. O que o INCRA fez na época do Terra Legal, o governo federal tem feito, é esse georreferenciamento para as áreas públicas. Assentamentos rurais, glebas federais, o INCRA fez um aporte de recursos no passado, o governo federal, e já referenciou boa parte das áreas públicas e também áreas de assentamento que já estão aí em mãos do beneficiário da reforma agrária. O INCRA, alguns ele recebeu a doação do trabalho, e aí o fiscal do INCRA fiscaliza esse trabalho, mesmo sendo gratuito, sendo fornecido pela associação, lá pelo movimento social, o INCRA fiscaliza. E alguns, boa parte, o INCRA também já referenciou com recursos próprios.
e outros com convênio com estados e tudo mais. Então teve, cada estado, cada região, cada assentamento tem uma peculiaridade com relação ao georreferenciamento desses pequenos imóveis. Interessante. E eu estava vendo aqui no provimento, se eu passei o olho aqui, só a quantidade de considerandos que tem aqui, né, para prestar atenção. Então, vamos dizer, é uma norma que requer um conhecimento muito abrangente de muitas coisas, né, de muitas outras normas que estão relacionadas a esse. Então, o serviço de agrimensura hoje não é mais só medir terra. Exatamente. Era isso Ele que eu tem ia... que conhecer todo um arcabouço legal, judicional de transferência de propriedade. Então, ele tem que conhecer também de direito legal para poder fazer o trabalho dele. E esse é um outro trabalho que é ser feito, porque medir terra hoje é uma coisa. Fazer todo o trabalho adicional para você também proceder à correção de retificação de área e tudo mais, já é um outro trabalho que o técnico também ele pode absorver e agregar valor ao trabalho dele. O trabalho dele hoje, medir terra, é muito simples. Agora, o conhecimento agregado para fazer a entrega do que o interessado precisa, o contratante precisa, aí é um outro conhecimento que envolve valor agregado. Então a questão do valor mesmo do serviço, que em tese seria muito caro, acaba caindo por terra, né? Porque ele tem que investir em equipamentos. Muitas vezes tem que levar até a internet, porque em área rural não tem uma internet disponível. Então ele tem que investir numa internet móvel, né, que atenda ele lá no meio do nada, lá, que a gente sabe que não chega recurso nenhum lá de internet, já não chega nem telefone, imagina ele vai chegar a internet, né? Ele vai ter que investir em equipamentos caros, vai ter que ter uma boa caminhonete, né, para poder entrar nesses ambientes de forma segura, né? Não é qualquer carro que você coloca lá. Então ele precisa de um aporte de recursos que encarece realmente, né? Ele tem que estar preocupado ainda com as intempéries, né? Se estiver chovendo, ele já não consegue fazer isso. Ele vai precisar de 2 ajudantes. Mas nessas áreas aí não tem pequena propriedade, não. Pequena propriedade está localizada no entorno dos aglomeramentos urbanos. Essas áreas mais que tem esse tipo de uso já são grandes propriedades. A gente vê que os produtores ali da agricultura familiar estão mais próximos da cidade para escoar a produção. Então não tem tanta essa dificuldade, não. Então... Mas é uma faca. Isso aí é uma diversidade que o profissional tem que levar em conta na hora de valorar o seu trabalho. Eu queria que você fizesse, né, você é o diretor de fiscalização e normas, um apanhado desse profissional, da disponibilidade dele no Brasil todo, né? A gente sabe que é uma profissão, eu estava conversando inclusive com o Marcelo um pouquinho antes, que a gente tem no nosso sistema poucos profissionais, né, diante das outras modalidades que a gente tem lá de profissionais registrados. Deixa eu te dizer quantos nós temos hoje. Mas, em virtude do prazo que já se deu, vamos dizer, até 2029, eu imagino que pode acontecer de ter uma fila de espera, né? O profissional, se ele for bem organizado, ele vai conseguir ter clientes daqui até o 2029 de forma muito organizada, né? Ele vai poder fazer agendamentos de levantamentos georreferenciados de forma organizada, ele vai poder deixar o seu cliente lá tranquilo com relação à entrega no prazo e tudo. E eu acho que mesmo sendo poucos, aí vocês vão me dizer se eu estou certo, sendo poucos profissionais, a gente consegue atender a demanda até 2029. Olha só, Emerson, só no nosso sistema hoje, todo o Brasil, nós temos 8.482 profissionais especializados em georreferenciamento para esse tipo de atividade. Eu imagino que seja uma boa quantidade. Levando em conta que nós temos agora também a regularização fundiária urbana, que é um outro nicho de mercado que está começando a ocorrer. Então está terminando um que não está concluso e nós temos o outro começando. Tem trabalho para a gente fazer. O que a gente tem que fazer é nos prepararmos para isso. Nós temos que conhecer mais a legislação para poder fazer as entregas que o contratante precisa, né? Então, existe aí, nós temos técnicos de agrimensura formado, nós temos aqui 18.610. Então, a grande parcela dessas especializações advém de técnico de agrimensura. Então,
Então vamos colocar aí, Marcelo, nós temos 10 mil técnicos em agrimensura que podem fazer a especialização e se preparar para esse mercado, né? Então, sem contar as outras modalidades de cartografia, de geodésia, de estradas, né, que podem trabalhar com georreferenciamento para fazer isso aí. Só que é um caminho de muito estudo. Exato. Um caminho de muito estudo. Não é aquilo que eu falei mais, só de medir terra, mas né? É um caminho de muito estudo. Ele tem que se preparar. Mas isso é interessante, porque o objetivo desse programa aqui é dar perspectiva para essa juventude aí, né? Essa criançada que vem vendo várias coisas de tecnologia e tudo. Isso também é tecnologia, né? Agrimensura, georreferenciamento são áreas que são demandadas por tecnologia. E a gente apresentando esse caminho, a gente tem, pelo menos eu tenho a impressão, né, que a gente consegue abrir um pouco mais as oportunidades, né? A gente abre oportunidades, abre caminhos diferenciados para quem gosta de... por exemplo, o cara gosta de trabalhar com a terra, mas não exatamente a terra para plantar, né? E sim outras áreas que seria, por exemplo, a agrimensura. Então, o INCRA, Marcelo, o INCRA tem aquela tabela referencial de preços. Tem. Aquilo está fora da realidade, está aquém, está acima? Não, está aquilo? Não, ela não está fora não da realidade, até porque foi um estudo bem técnico feito por colegas nossos e ele está dentro da realidade. A diferença é o seguinte, aquele valor ele é muito diferente, porque ele foi voltado justamente para o INCRA contratar os serviços das áreas que é de propriedade dele. Ou seja, muitas vezes a gente encontra um assentamento com 20 mil hectares e tem lá 300 propriedades lá dentro, 300 lotes, que o INCRA assentou 300 famílias nesses 20 mil hectares. Então, são áreas que o INCRA abriu estrada, o INCRA fez cerca, são áreas bem quadradinhas, retangular. Você vai fazer em varredura, você não vai aplicar aquela tabela para medir um lote. Você vai usar aquela tabela para medir os 300 lotes de uma forma única. Então, o custo é diferente de você, profissional autônomo, sair da tua casa, do teu escritório, e medir uma propriedade, um único sítio de 100 hectares, por exemplo, afastado da cidade, você só vai lá e volta para medir aquele sítio. É diferente de eu medir 200 sítios de 100 hectares. Então, aquela tabela, ela se aplica para os imóveis, os assentamentos do INCRA, porque vão ser em atacado. Agora, quando eu vou trabalhar no varejo, medir um único sítio, aquele valor fica abaixo. E assim mesmo tem profissional que ainda cobra equivalente àquele valor ainda. A gente ainda consegue de tudo. Porque, às vezes, ele já mediu um lote vizinho, uma fazenda vizinha, e muitos até aproveitam e já... medir aqui em volta, só falta um vértice para medir esse outro sítio. Eu já vou medir esse vértice, algum dia ele me contratar. Então, tem de tudo. Pode ser que ele já está com esse trabalho até pronto, então para ele vai ter um custo menor, para ele poder georreferenciar, então vai ter de tudo. Mas aquela tabela não está fora da realidade, não. Teve um interessado em fazer a certificação do imóvel dele, imóvel pequeno. E eu até comentei lá no nosso grupo de WhatsApp, é um imóvel, ele acho que tem 6 ou 7 vértices, segundo ele me falou, avisada limpa e tal, acesso fácil. É o que todos dizem, né? É sempre fácil de medir. E ele achou o preço um pouco elevado, né? Para o tamanho da propriedade dele, pelo grau de dificuldade que teria ali na medição, e colocou isso ali. Bom, o mercado, aquilo que o Marcelo colocou, o mercado se dita a regra, né? Se ele achou caro, se o outro também achou exorbitante o preço, ele vai procurar alguém que faça. E aí, Marcelo, eu acho que essa questão de prostituir o valor da profissão e tudo mais, isso é um negócio meio complicado que a gente tem que depois, numa outra oportunidade, conversar. É outro podcast. Outra oportunidade, porque não envolve só a profissão de agrimensor, envolve a profissão do técnico de edificações, do técnico de eletrotécnica, porque tem vários fatores agregados ali. Sim. Que dá um podcast bom para a gente falar lá na frente. Legal, eu agradeço muito a presença de vocês, a disponibilidade, e fica à disposição que quando vocês quiserem voltar para a gente falar mais sobre esse assunto, que
realmente muito interessante. E o Politicast, então, fica por aqui. E na próxima edição a gente vai falar mais assuntos sobre coisas muito interessantes ligadas à política, georreferenciamento e assim por diante. E é isso. Um abraço a todos e agradeço a presença de todos aqui. Feliz por estar aqui participando com você. Muito obrigado. Obrigado, Emerson. Obrigado a todos. E espero que o governo, ainda está em tempo, né? Foi o Geraldo Alckmin que assinou o decreto, então o Lula voltando à presidência, nada impede dele alterar novamente esse decreto e colocar que essa prorrogação até 2029 são somente para os imóveis abaixo de 25 hectares.